Olá, povo de Deus! Nesse dia 24 de dezembro de 2022, vamos dar continuidade e assim encerrando o livro de Josué para a glória de Deus, no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 33, um capítulo mais extensivo, mas para a glória de Deus vamos encerrar o livro de Josué. Está escrito assim na palavra de Deus. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e clamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e aos egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guiou por todo o caminho
que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, e também nós servimos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a outros deuses, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui está o último capítulo de Josué, para a glória de Deus. Nós temos aqui, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Josué faz um novo concerto com o povo. A pedra do testemunho e a morte de Josué e Eleazar. Nós podemos ver aqui Josué fazendo em últimos dias de sua vida, os últimos dias da sua vida, a preocupação de Josué, que eu acredito que é a preocupação de todo pai, de toda mãe, que já está sabendo que os seus dias já estão chegando, né? Geralmente uma pessoa idosa que tem filhos, um pastor também que já sabe que seus dias estão chegando, e traz a importância da pessoa continuar temendo a Deus, da pessoa seja cristão ou não seja cristão, pai ou pastor também, um pai não cristão, uma mãe não cristão, tem o mesmo sentimento, mesma preocupação, né? Se eu partir dessa terra, como que vai ficar meus filhos? Eu tenho certeza que esse é o pensamento de todo pai, de toda mãe. Esse é o pensamento de todo pastor que ama as suas ovelhas,
né? Então a preocupação de Josué não era diferente. Josué queria partir, mas tendo a certeza e convicção do que o povo tinha decidido. E Josué chega naquele povo, que era o povo de Israel, né? E fala para eles: agora, pois, temei o Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio do Egito, e serviu o Senhor. Mas se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava falando para eles: se ensina ou não. Ou vocês servem a Deus verdadeiramente, ou vocês servem aos deuses. Porém, se vocês escolherem servir a Deus, tire esses deuses daí. E aí o povo: não, nós queremos ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor, essa é a nossa escolha, nós também serviremos, porquanto é nosso Deus. E Josué fala para eles: olha, só que é o seguinte, não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa iniquidade e os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então o povo disse a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Aí Josué fala para eles assim: então, a partir de hoje, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Por que Josué fez isso? Porque Josué estava dizendo assim: olha, com Deus não tem meio termo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você serve a Deus ou você continua no pecado. Ou você serve a Deus ou você vive com seus deleites. É se ensina ou não. Quantas pessoas estão em cima do muro nessa situação? Quantas pessoas estão pagando um preço altíssimo porque dizem servir ao Senhor com seus lábios, mas o coração está longe do Senhor. As suas atitudes estão longe do Senhor, o seu caráter está longe do Senhor. Então muitas vezes as pessoas estão buscando o mal para si, dizendo que serve a Deus quando não serve. Dizendo que serve a Deus, estão adorando outros deuses. Portanto, que quando o povo falou assim, Josué falou: então tira os altares de perto de vocês. Abra mão desses deuses que vocês estão aí. Não minta ao Senhor, seu Deus. Não minta ao Senhor. Olha só, a pessoa que fala que serve a Deus e não cumpre com a sua palavra, não serve a Deus verdadeiramente, antes segue após outros deuses, está sendo mentiroso. Está mentindo, não é contra o pastor, não é contra a pastora, não é contra o presbítero, não é contra o apóstolo, está mentindo contra Deus. Está mentindo para Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, você ouvinte da palavra do dia, decida o que você quer fazer, se ensina ou não. O que passar disso é de procedência maligna. Deus não abençoa pessoas com duplo ânimo. Deus não abençoa pessoas de coração dividido. Deus não abençoa quem divide a adoração. Decida hoje, em nome de Jesus, ou é adoração a Deus, ou é feitiçaria. O que é essa feitiçaria? Desobediência. Desobediência é obra de feitiçaria. É obra de feitiçaria. E o Senhor não se agrada. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. E que você não espere amanhã. Faça hoje. Tome uma decisão. Faça um concerto com o Senhor. Se arrependa verdadeiramente. E sirva ao Senhor com excelência. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.